Se não houver regularização hoje, o contrato entra em execução e a senhora pode perder bens. A voz da atendente saiu profissional, como se estivesse lendo o tempo. Do outro lado da linha, Eulália ficou parada no meio da sala, com o telefone fixo colado no ouvido e o café esfriando na xícara. O coração batia forte, mas o rosto não se mexia. Aos 64 anos, ela tinha aprendido a esconder o pânico para não dar gosto ao problema. Antes de qualquer coisa, comenta aqui de onde você está assistindo a Fonsa Story e continua comigo, porque essa ligação do banco foi só a primeira porta se abrindo. A atendente confirmou o CPF, repetiu o endereço, e então falou a palavra que Eulália nunca tinha associado ao próprio nome: financiamento imobiliário. Em nome dela. Um imóvel em Contagem, perto de Belo Horizonte, com parcelas atrasadas. Eulália tentou explicar que nunca tinha comprado casa nenhuma. A atendente fez um silêncio curto e voltou ao roteiro. Havia um contrato, havia um débito, havia um prazo. Eulália anotou o número do protocolo com letra firme, como quem segura uma corda no escuro. Desligou e só depois percebeu a mão tremendo. Ela respirou, devagar, e olhou para a mesa da sala. Um envelope pardo, com contas pagas, estava ali, dobrado e etiquetado com a data. Era assim que ela vivia. Envelopes. Datas. Controle. O tipo de vida que não combina com surpresas bancárias. Ela caminhou até a gaveta onde guardava documentos. Abriu. RG, comprovante do INSS, cartão do banco, tudo no lugar. O barulho do papel mexendo parecia mais alto que a rua. Quando fechou a gaveta, sentou no sofá e ficou encarando a parede, tentando encontrar um ponto fixo para a cabeça não girar. A palavra execução voltava como martelo. A rotina de Eulália em Casa Amarela, no Recife, sempre foi simples e firme. Acordava cedo, passava café, regava as plantas da varanda e conferia o saldo da conta onde caía a aposentadoria. Não era riqueza. Era dignidade. Era remédio da pressão, feira do mês, luz, água, e a paz de saber que ninguém mandava nela. Só que, nos últimos meses, alguém vinha tentando mudar essa paz por dentro. O filho único, Ravi, morava em Belo Horizonte havia 2 anos. Ele ligava com voz doce, começava perguntando da saúde, e terminava falando de dinheiro. Aluguel caro. Juros subindo. Uma oportunidade única. Eulália ouvia e sentia um desconforto estranho, como se estivessem medindo a casa dela por dentro. Ela se lembrou de um pedido recente. Ravi disse que precisava atualizar dados para um plano de saúde melhor. Pediu foto do RG e do comprovante de residência. Eulália hesitou, mas ele insistiu com carinho, chamando ela de prevenida, como quem elogia para amolecer. Ela enviou. Na época, achou normal. Agora, aquele envio parecia uma porta destrancada. O celular vibrou sobre a mesa. Nenhuma mensagem nova. Eulália abriu o aplicativo e digitou o nome de Ravi. Chamou. A ligação tocou até cair. Ela tentou de novo. Caixa postal. Mandou uma mensagem curta. O aplicativo mostrou visualizado e nada mais. Nenhuma palavra. O silêncio dele doía mais do que a ameaça do banco, porque o banco era estranho. Ravi era sangue. No fim da tarde, quem retornou foi Zuleika, a esposa dele. A voz veio macia demais, como algodão em cima de farpa. Dona Eulália, o Ravi está em reunião. O que aconteceu? Eulália contou, sem drama. Falou do banco, do financiamento, de Contagem, do risco. Do outro lado, houve um segundo de pausa, aquele segundo que entrega pensamento escondido. Zuleika então riu baixinho. Ah, isso deve ser engano. Banco liga para qualquer um. Relaxa. Eulália encerrou. Não por acreditar, mas por entender que não adiantava discutir com quem já tinha escolhido a mentira. Ela ficou em pé na cozinha, olhando o fogão, como se o fogo aceso pudesse queimar a confusão. Depois pegou um caderno e escreveu 3 linhas, como lista de feira. Confirmar no banco. Checar extratos. Juntar provas. Era o jeito dela de sobreviver. Transformar medo em passo. Quando a noite caiu e o bairro ficou mais quieto, ela voltou a ouvir a frase da atendente. Perder bens. Restrições. Execução.
Ela pensou no apartamento que tinha comprado com sacrifício. Pensou nos anos dizendo não para si mesma, guardando cada centavo, recusando luxo, segurando a vida pela ponta. E pensou em Ravi, criança, chamando ela de dura. Depois adulto, chamando de organizada. E, recentemente, chamando de prevenida, com um tom que agora parecia aviso. Eulália levantou, pegou o celular e abriu a galeria. Lá estava a conversa antiga, o pedido do RG, o pedido do comprovante, as mensagens com pressa e carinho misturados. Ela olhou para o próprio rosto refletido na tela escura e sentiu a tristeza virar uma coisa mais fria. Se alguém colocou um financiamento no nome dela, não foi por acidente. Foi por escolha. E escolha tem rastro. Ela guardou o telefone, fechou as cortinas e decidiu que no dia seguinte não seria dia de choro. Seria dia de ir para o centro e puxar tudo o que estivesse escondido. Porque, se tentaram transformar a aposentadoria dela em algema, iam descobrir que Eulália ainda sabia o caminho da liberdade. E em Belo Horizonte alguém ainda ia descobrir que a calma dela não era fraqueza, era preparo para o confronto. Eulália acordou antes do sol e ficou sentada na beira da cama, ouvindo o próprio corpo. A pressão parecia alta, mas a cabeça estava clara. O medo existia, só que vinha acompanhado de uma raiva silenciosa, daquelas que não fazem barulho e por isso mesmo assustam. Na cozinha, o café não trouxe conforto. Trouxe lembrança. A voz do banco, a palavra execução, a cidade distante onde alguém assinou algo no nome dela. E trouxe uma pergunta que queimava. Em que momento o filho deixou de ver a mãe como pessoa e passou a ver como recurso? Ela abriu o aplicativo de mensagens. Ravi seguia em silêncio. Nenhuma ligação. Nenhum texto. A ausência dele era uma resposta sem coragem. Enquanto se arrumava, Eulália voltou mentalmente aos meses anteriores. Tudo começou com carinho e pressa, sempre assim. Ravi ligava perguntando da saúde, dizia que estava com saudade, e de repente mudava o assunto para dinheiro, juros, oportunidade. Um dia ele contou que achou um plano de saúde ótimo e barato e precisava atualizar cadastro rápido. Pediu foto do RG e do comprovante de residência. Eulália hesitou, falou em golpe. Ravi riu, chamou ela de prevenida, disse que era por segurança. Ela enviou. Depois veio o pedido da assinatura. Ravi disse que era um papel de cartório, nada importante. Mandaria no celular e ela só precisava assinar e devolver. Eulália perguntou o que era. Ele respondeu que era burocracia, e ficou irritado quando ela disse que só assinava lendo. No fim, ele recuou. Ela achou que tinha sido firme. Agora, se perguntava quantas outras portas ela abriu sem perceber, só por acreditar. Do lado de fora, a rua ainda estava úmida da chuva da noite anterior. Casa Amarela acordava devagar. Eulália caminhou até o ponto de ônibus com a bolsa apertada no braço, como se ali dentro estivesse a última parte da vida que ninguém podia tomar. No trajeto, cruzou com conhecidos e respondeu com um sorriso curto. Não queria conselho. Queria foco. No ônibus rumo ao centro, ela repetiu os passos do caderno. Confirmar no INSS, checar extratos, juntar provas. Era o chão. Só que havia outra coisa crescendo por baixo. Entender o tamanho da mentira e quem mais estava envolvido. No INSS, ela pegou senha e esperou. O painel chamava números, e cada minuto parecia uma vida suspensa. Quando foi atendida, pediu para verificarem se existia empréstimo consignado, alteração de dados, qualquer contrato recente. O servidor consultou e disse que estava tudo certo. Nada contratado. Nada registrado. O alívio durou pouco. Se não havia nada ali, então o golpe estava fora do sistema que ela conhecia. Mais direto. Mais frio. Ela seguiu para um correspondente bancário perto do mercado de São José. O cheiro de fruta, peixe e fritura misturava com barulho de gente negociando. Eulália se sentiu pequena no meio daquela confusão, mas também se sentiu invisível, e invisível ela pensava melhor. Pediu o extrato completo dos últimos meses. O atendente imprimiu uma pilha de papel e entregou com pressa, como se dinheiro alheio fosse sempre problema alheio. Eulália começou a ler ali mesmo. No início, parecia normal: luz, água, farmácia, feira. E então vieram as saídas estranhas. Valores pequenos, repetidos, como teste.
Depois valores maiores. Sempre para uma conta que ela não reconhecia. Alguns boletos tinham descrições vagas, sem nome, sem detalhe. Tudo em horários em que ela dormia. O estômago afundou. Não era um erro. Era um método. Um esquema que foi crescendo para ver até onde ela notava. E ela, ocupada em viver, não notou. A raiva veio junto com a vergonha. Vergonha de ter sido enganada. Vergonha de saber que quem fez isso conhecia a rotina dela por dentro, sabia quando ela dormia, sabia o medo que ela tinha de confusão. Ela dobrou o extrato com cuidado e guardou na bolsa. Do lado de fora, o sol do Recife parecia mais forte, como se a cidade não estivesse nem aí para o mundo dela desabando. Eulália ficou parada um instante, respirando, tentando não chorar em público. Não ia dar esse prazer para ninguém, nem para desconhecido, nem para filho. Antes de voltar para casa, ela mandou uma mensagem para Ravi. Uma frase só, sem pedido, sem grito. Eu já sei. Agora eu só preciso das provas. A mensagem ficou como enviada. Não apareceu visualizado. Dessa vez, o silêncio não assustou. Só confirmou. Em Casa Amarela, Eulália entrou, colocou os papéis sobre a mesa e abriu o caderno. Acrescentou uma linha, com letra firme. Chamar Yolanda hoje. Ela nunca gostou de pedir ajuda. Mas gostava menos ainda de ser feita de boba. E, ao escrever o nome da vizinha, percebeu que tinha passado do ponto de retorno. A vida que Ravi achou que podia usar como garantia agora estava acordada. Ela lavou o rosto, guardou o extrato no envelope novo e trancou a gaveta. Depois, respirou fundo e ligou para Yolanda. A vizinha atendeu na primeira chamada. Eulália só disse: eu preciso de você aqui hoje. É urgente. E não é sobre dinheiro, é sobre sobrevivência. Yolanda chegou no fim da tarde, com uma mochila e um olhar de quem já tinha visto gente boa ser enganada por gente próxima. Era uma mulher na casa dos 40, cabelo preso, óculos, e uma calma prática que não fazia perguntas demais antes de entender o terreno. Eulália abriu a porta e sentiu vontade de pedir desculpa por incomodar. Engoliu. Aquilo não era incômodo. Era emergência. Elas sentaram à mesa da cozinha. O cheiro de café ainda estava no ar, mas agora parecia um cheiro de vigília, não de conforto. Eulália colocou os extratos impressos, o caderno com a lista e o celular ao lado, como se fossem peças de um quebra-cabeça. Yolanda puxou uma cadeira, respirou fundo e disse só uma coisa, firme. Mostra tudo, do começo. Eulália contou da ligação do banco, do financiamento em contagem, do aviso de execução. Contou do silêncio de Ravi e da voz doce de Zuleika mandando ela relaxar. Contou dos pedidos antigos de documento e do jeito como o filho misturava carinho com pressa. Quando terminou, Yolanda não fez drama. Pegou o celular, pediu para Eulália desbloquear e abriu o aplicativo do banco. Primeiro, ela conferiu o histórico de acessos e dispositivos. A tela mostrou um aparelho cadastrado que Eulália não reconhecia. Não era o modelo dela. Não era a marca. Yolanda apontou com o dedo, devagar, para Eulália ver bem. Aqui já tem coisa errada. Isso não aparece sozinho. Eulália sentiu a garganta fechar. Era como ver uma janela da casa escancarada e perceber que alguém entrou enquanto ela dormia. Yolanda pediu para olhar as notificações antigas, as permissões, os e-mails vinculados. Foi puxando o fio, com paciência, até achar o padrão. Códigos de confirmação enviados em horários improváveis, alertas de alteração de limite, mensagens de segurança que Eulália tinha ignorado por não entender. Yolanda abriu o extrato dentro do app e comparou com o papel impresso. As transferências tinham um roteiro. Começaram pequenas, em valores que não chamavam atenção. Depois vieram boletos, sempre com descrição genérica. E então, como se o ladrão tivesse certeza de impunidade, vieram valores maiores, em sequência, como quem esvazia um balde com pressa antes de alguém chegar. Eulália tentou lembrar se tinha emprestado o celular para alguém. Não. Se tinha anotado senha em papel. Não. Se tinha clicado em link estranho. Ela não era de clicar. Yolanda ouviu e balançou a cabeça. Nem precisa. Se alguém tem seus documentos e consegue um código, pronto. E se essa pessoa está perto, ela consegue o resto. Perto.
A palavra ficou no ar como uma acusação. Eulália pensou no filho, nas fotos na pampulha, no sorriso bonito da nora. Pensou na última ligação em que Ravi disse que o aluguel estava sufocando e que ele tinha encontrado uma chance de ouro. Ela tinha respondido que não podia ajudar, que a aposentadoria era curta. Ele riu, disse que ela era teimosa. Agora, a teimosia parecia a única coisa que ainda protegia ela. Yolanda foi mais fundo. Abriu a área de contratos e limites. Lá estava uma autorização de limite emergencial, registrada com data e hora, em um momento em que Eulália lembrava estar dormindo. Yolanda apontou a tela e perguntou: "A senhora estava acordada aqui?" Eulália negou. A vergonha voltou, mas dessa vez veio acompanhada de claridade. Não era só roubo. Era invasão. Era alguém usando a identidade dela para construir outra vida. Yolanda sugeriu um teste simples. Elas tentariam redefinir senhas, trocar e-mail de recuperação e ativar a autenticação forte. Eulália seguiu passo a passo, sentindo a própria mão tremer ao digitar. Cada toque na tela parecia uma decisão definitiva. Quando terminaram, Yolanda pediu para Eulália abrir o aplicativo de mensagens e buscar conversas antigas com Ravi e Zuleika. Elas procuraram palavras como documento, assinatura, cadastro, plano, banco. E acharam. Mensagens com prints do RG. Mensagens com foto do comprovante. Mensagens em que Ravi pedia urgência, dizendo que era só burocracia. E também acharam um áudio curto, de meses atrás, em que ele dizia, meio rindo, que mãe prevenida nunca perde. Na época, parecia brincadeira. Agora, parecia confissão. Eulália apertou os olhos. Não queria acreditar. Mas a soma dos detalhes não deixava mais espaço para fantasia. Yolanda falou baixo, quase com respeito. Quem fez isso sabia exatamente o que estava fazendo. Eulália não chorou. Ela ficou quieta. A dor que vinha era diferente da dor de perder dinheiro. Era a dor de perder o chão moral. De olhar para a própria história de sacrifício e perceber que alguém transformou aquilo em combustível para a ambição. Mesmo assim, ela não queria vingança vazia. Ela queria prova. Prova que não pudesse ser torcida por desculpa. E para isso, precisava do que estava por trás daquele financiamento. Yolanda disse que o próximo passo era formalizar tudo. Registrar boletim de ocorrência. Abrir contestação no banco. Exigir cópia de contrato, assinaturas, documentos usados. Eulália abriu o caderno e escreveu, linha por linha, como se estivesse construindo uma ponte para atravessar o medo. Quando levantou a cabeça, o céu já tinha escurecido. O bairro estava quieto, mas dentro dela havia um barulho novo, como máquina ligada. Ela pegou o telefone fixo, respirou fundo e discou para o banco. Dessa vez, não era para perguntar. Era para exigir. Quando a atendente atendeu, Eulália falou com uma voz que nem ela sabia que tinha. Disse o nome completo, citou o protocolo, e completou sem hesitar. Isso é fraude. Eu quero o contrato agora. Quero tudo que vocês usaram para colocar uma casa no meu nome. E eu vou registrar isso oficialmente hoje. A linha ficou muda por um instante. Eulália percebeu. O jogo tinha mudado. 2 dias depois, o e-mail chegou como se fosse mais uma conta, só que era uma sentença. Yolanda estava na cozinha quando o celular de Eulália apitou. O assunto tinha números, siglas e uma frieza que não pedia licença. Eulália abriu com o dedo rígido. Anexos. Muitos. PDF atrás de PDF, como se a mentira tivesse sido organizada por gente que ama carimbo. Yolanda colocou os óculos e puxou a cadeira para perto. Elas não falaram nada por 1 minuto. Só ouviram um ventilador girando e uma moto passando na rua. Eulália sentiu medo do que ia ver, e alívio por finalmente ter algo concreto. O primeiro arquivo era o contrato do financiamento. Tinha valor, prazo, parcelas, endereço do imóvel em Contagem. Tinha assinatura digital, termos aceitos. Tudo parecia limpo. Eulália quase acreditou, por um segundo, que tinha enlouquecido. Foi aí que Yolanda virou a tela e falou: "Calma. Olha isso. Nome. CPF. E o campo de representante." No contrato havia uma procuração anexada. Uma procuração registrada em cartório, supostamente assinada por Eulália,
dando poderes para Ravi resolver questões financeiras e assinar documentos em nome dela. O papel tinha selo, reconhecimento de firma e uma assinatura parecida com a dela, só que mais dura, como cópia feita com pressa. Eulália engoliu seco. Era bom demais para ser improviso. Era golpe com roupa de gente séria. Ela tentou lembrar. Cartório. Olinda. Ela tinha ido lá alguma vez recentemente? Não. O documento dizia que ela esteve presente, confirmou identidade, assinou. Yolanda abriu o arquivo da procuração e foi direto na data. Parou o dedo e olhou para Eulália. Nesse dia a senhora estava onde? Eulália lembrou na hora. Hospital da Restauração. Corredor quente, pulseira apertando o pulso, pressão subindo, medo de desmaiar. Yolanda tinha buscado ela naquele dia. A data era a mesma. A tarde batia. Eulália levantou e foi até a gaveta. Tirou um envelope antigo. Dentro estava um comprovante do hospital, exames, receita, e a pulseira guardada por mania de registrar tudo. Ela colocou na mesa, firme. Yolanda soltou o ar. Então essa procuração é impossível. Eulália sentiu o primeiro fio de esperança. Se era impossível, era prova. Se era prova, havia caminho. Afonso Astori, comenta de onde você está assistindo e se inscreve agora, porque a partir daqui ela começa a juntar provas que ninguém vai conseguir apagar. Yolanda examinou outros anexos. Havia cópias do RG de Eulália, do comprovante de residência, selfies de confirmação, tudo usado para abrir o processo. Em uma imagem, o rosto estava cortado, como se quem enviou tivesse pressa de esconder o ambiente. Dava para ver um fundo claro e a sombra de um braço masculino segurando o celular. Não era a prova final, mas era mais um rastro. Eulália pediu a parte do cartório. O arquivo mostrava o tabelionato em Olinda e o nome de quem reconheceu firma. Yolanda organizou tudo por data, salvou cópias em nuvem e em um pendrive. Explicou que quando alguém se sente ameaçado, a primeira reação é sumir com documento e conversa. Na manhã seguinte, elas foram a Olinda. No caminho, Eulália olhava pela janela tentando manter a cabeça no lugar. A cada semáforo, ela pensava no que estava em jogo. O nome dela. O teto dela. A velhice dela. No cartório, o ar era frio e cheirava a papel guardado. Eulália pediu para falar com a responsável e mostrou a procuração. Falou com educação, mas com firmeza. Pediu acesso ao livro de registros, pediu imagem do atendimento, pediu biometria, qualquer confirmação de presença. A mulher respondeu que não era assim, que precisava de ordem, que era sigiloso. Falou rápido, sem olhar no olho. Eulália pediu por escrito. Disse que registraria boletim de ocorrência e acionaria a corregedoria. A responsável empalideceu por um segundo, e o canto do olho tremeu. Yolanda viu também. Era um sinal pequeno, mas claro. Quando saíram, o sol da cidade alta bateu no rosto de Eulália. Ela respirou fundo, sentindo o peito apertado. Foi aí que um rapaz vendendo água de coco perto da Sé se aproximou, falando baixo. Dona, eu vi essa moça. Ela leva gente para a sala de trás. Vem gente de fora, ela faz isso direto. Eulália ficou paralisada. O rapaz não deu tempo de pergunta. Se afastou rápido, como quem não quer confusão. Mas a frase dele foi o último prego. Não era só Ravi e Zuleika. Havia uma engrenagem. E, quando existe engrenagem, existe rastro. No caminho de volta, Eulália segurou o envelope do hospital e a cópia da procuração como escudo. Ela entendeu que dali em diante não bastava anular um contrato. Ela precisava desmontar o esquema. E a tristeza virou certeza. Quem pisa na segurança de uma idosa não merece perdão rápido. Merece consequência. Naquela mesma tarde, de volta a Recife, Eulália não esperou a coragem esfriar. Assim que entrou em casa, ligou para o banco e citou o protocolo, o contrato e a data impossível. Pediu bloqueio imediato do débito e abertura formal de contestação por fraude. A atendente tentou empurrar para setor responsável e falou em prazo de análise. Eulália respondeu que prazo é o que golpista usa para correr. Exigiu um novo protocolo, anotou no caderno e marcou a hora exata da ligação. Depois tentou ligar para Ravi mais uma vez. Chamou uma, duas, 3 vezes.
Nada. Nem visualizado. O silêncio dele começou a parecer não só culpa, mas cálculo. Eulália entendeu que ele contava com a velha vergonha dela, com o medo de expor a própria família. Ela não deu esse presente. Com Yolanda, separou uma pasta física com cópia do contrato, procuração, extratos e comprovante do hospital. Criou também uma pasta digital com capturas de tela, datas e horários, guardada em 2 lugares. Antes de dormir, deixou a bolsa pronta na cadeira da sala. No dia seguinte, iria à delegacia registrar boletim de ocorrência e pedir orientação para oficiar o cartório. Depois disso, não haveria volta. E isso trouxe paz. O boletim de ocorrência foi registrado numa manhã abafada no Recife. Eulália chegou cedo com a pasta de documentos e a decisão já tomada. Não queria briga. Queria proteção. Nome limpo. Teto seguro. E respeito. O escrivão pediu datas, valores e cópias. Ela citou o contrato do financiamento, a procuração, o endereço do imóvel em Contagem, os protocolos do banco, os horários das transferências. No fim, colocou sobre a mesa o comprovante do Hospital da Restauração e repetiu. Naquela data, ela não esteve em cartório nenhum. Na saída, o corpo estava cansado, mas a mente mais leve. Agora existia um registro oficial dizendo que aquilo não era problema de família. Era crime. Yolanda levou Eulália à Defensoria Pública. A defensora ouviu com atenção e marcou com caneta o ponto central, a data impossível da procuração. Isso aqui pesa muito, disse ela. Com prova do hospital, o documento cai. Eulália perguntou o que fazer. A defensora explicou o caminho: pedido de suspensão imediata das cobranças, contestação formal, ofícios para o banco e para o cartório, perícia na assinatura, e medidas para impedir negativação e novos contratos. Nos dias seguintes, a mesa da cozinha virou arquivo. Yolanda montou uma linha do tempo: pedido de documentos, início das transferências, dia do hospital, data do contrato, dia da ligação do banco. Cada etapa parecia apontar para a mesma mão. Eulália salvou prints e áudios. Não queria destruir o filho. Queria impedir que ele destruísse ela. Na sexta-feira, o banco ligou de um número diferente. A atendente disse que o caso estava em setor especializado e falou em prazo. Eulália respondeu que prazo é o que golpista usa para correr. Exigiu suspensão imediata e garantia por escrito de que não haveria negativação. Ganhou um novo protocolo e um e-mail de confirmação. Mesmo com isso, faltava ouvir Ravi admitir. Sem confissão, a mentira podia se esconder em desculpa. No domingo à noite, Ravi ligou. A voz veio irritada, como se a culpa tivesse virado raiva. Mãe, pra que isso tudo? Você sabe que eu faço as coisas pra te ajudar. Eulália respirou e falou devagar. Tem uma casa em Contagem no meu nome. Tem uma procuração em Olinda na data em que eu estava no Hospital da Restauração. E tem meu dinheiro saindo de madrugada. Me explica. Ravi riu curto, nervoso. Você está exagerando. Foi só um jeito de resolver. A gente precisava sair do aluguel. Eu ia pagar direitinho. Você nem ia sentir. Nem ia sentir. A frase bateu como tapa. Eu sinto quando eu sou usada, Ravi. Ele tentou suavizar. Falou de estresse, trabalho, pressão. Falou em família, como se família fosse desculpa para tudo. Eulália esperou ele parar e perguntou apenas: por que no meu nome? O silêncio do outro lado foi longo. Porque era mais fácil aprovar, mãe. A palavra fácil tirou a última dúvida. Não era impulso. Era estratégia. Antes que Eulália respondesse, Zuleika tomou o telefone. A voz dela não veio doce. Veio superior. Dona Eulália, o dinheiro estava parado. A gente transformou em patrimônio. A senhora devia agradecer. Eulália sentiu a tristeza virar gelo. Não era só a casa. Era o desprezo. A senhora nem sabe mexer nessas coisas. Zuleika continuou. A gente fez o certo. Eulália falou com calma, como sentença. Vocês fizeram o certo para vocês. Para mim, vocês fizeram fraude. Zuleika soltou uma risada seca. A senhora vai destruir a família com isso. Eulália pensou nos envelopes, no café, na paz que era dela antes deles chegarem.
Depois respondeu baixo, firme. Eu não vou destruir família nenhuma. Eu vou salvar a minha vida. Vocês transformaram minha aposentadoria em algema. Eu vou transformar isso em liberdade. E desligou. Yolanda, que tinha ido levar papéis, viu o rosto dela e entendeu. Explicou como gravar chamadas futuras e salvar conversas em mais de um lugar. Disse que, em casos assim, o agressor tenta apagar rastros e reescrever a história. Naquela mesma noite, as mensagens começaram. Primeiro um áudio de Ravi, com voz chorosa, dizendo que tudo tinha sido mal entendido e que ele não queria ver a mãe sofrendo. Logo depois veio o texto de Zuleika, curto, com gentileza falsa. Não faz isso, Dona Eulália. Minutos mais tarde, outro texto, agora sem máscara. Se insistir, a senhora vai ficar sozinha. Eulália leu e não respondeu. Aquilo não era pedido. Era tentativa de cercar ela pelo medo. Ela mostrou as mensagens a Yolanda, que mandou salvar tudo com data e hora. Em seguida, Yolanda anotou o banco de destino das transferências e o favorecido abreviado, uma variação que parecia esconder nomes sem esconder demais. Para ela, era a pista. No dia seguinte, Eulália voltou à defensoria com o BO e as mensagens. A defensora orientou a não aceitar acordo verbal e a não assinar nada. Pediu uma declaração simples afirmando que Eulália nunca autorizou procuração, financiamento ou acesso ao aplicativo por terceiros. Ao assinar, Eulália sentiu o peso da própria letra como quem recupera território. Na volta para casa, encontrou um papel por baixo da porta, sem remetente, com ameaça genérica: regularize ou será protestada. Não tinha número de contrato nem carimbo. Mesmo assim, tentou assustar. Yolanda olhou e disse que não era do banco. Era pressão. Alguém acompanhava os passos de Eulália e queria que ela desistisse. Eulália entendeu o tamanho do que enfrentava. Não era só dinheiro. Era impedir que usassem a idade dela como fraqueza. Ela escreveu no caderno uma regra: eu não negocio com quem me rouba. Quando o banco confirmou por e-mail a contestação e a suspensão temporária da cobrança, Eulália respirou e planejou o próximo passo. Se havia cartório no meio, ela precisava de prova de dentro. Decidiu que voltaria a Olinda com pedido formal por escrito exigindo registro de atendimento, assinatura arquivada e qualquer dado que desmascarasse a fraude. Naquela madrugada ela dormiu pouco. Cada barulho na escada parecia aviso. Yolanda então configurou gravação automática das chamadas, trocou senhas, ativou alertas e salvou todo o dossiê em 2 pendrives. Se alguém tentasse apagar conversas, já seria tarde. Eulália guardou um na bolsa e outro na casa dela. Na manhã seguinte, chegou o e-mail do banco confirmando a contestação e a suspensão temporária da cobrança enquanto o caso seria analisado. Era uma vitória pequena, mas era vitória. Eulália leu 3 vezes, confirmando que a realidade ainda obedecia a provas. Ela foi até a varanda, regou as plantas e sentiu o controle voltar para a mão certa. O jogo estava só começando, mas agora ela tinha 2 coisas que Ravi e Zuleika não esperavam: coragem e documento. O cartório em Olinda parecia ainda mais frio na segunda visita. Eulália entrou com a pasta debaixo do braço, o comprovante do Hospital da Restauração no topo e a caneta já na mão. Não vinha pedir favor. Vinha exigir registro. A moça do balcão reconheceu o rosto dela e desviou o olhar, como se memória fosse culpa. Yolanda ficou ao lado, quieta, observando cada gesto. Ela tinha o tipo de paciência que vira armadilha para quem tenta enrolar. Eulália pediu o livro de registros e a ficha do atendimento referente à procuração. Falou a data, o horário, o número do selo. Pediu também a imagem da câmera, a assinatura armazenada e qualquer coleta de biometria. A responsável apareceu de novo, com a mesma voz apressada, tentando empurrar tudo para uma ordem judicial. Eulália não levantou o tom. Só abriu o envelope do hospital e colocou a pulseira de atendimento na mesa. A data estava ali, impressa, incontestável. Naquela tarde eu estava no Hospital da Restauração. Então alguém mentiu aqui dentro. Eu quero isso por escrito. A responsável engoliu seco e pediu para Eulália aguardar. Sumiu por uma porta lateral. O corredor ficou silencioso. Eulália ouviu, ao longe, um telefone tocando e alguém falando baixo. Yolanda se inclinou e sussurrou que a sala de trás era real.
Minutos depois, a responsável voltou com um papel simples dizendo que não poderiam fornecer informações sem ofício. Só que, ao entregar, a mão dela tremia. Eulália olhou para a assinatura no fim do papel e anotou o nome completo. Aquilo também era prova. Prova de quem estava negando. Do lado de fora, o vendedor de água de cocô, o mesmo rapaz, apareceu de novo, como se estivesse esperando. Ele olhou para os lados e falou rápido. Dona, a senhora não devia voltar sozinha. Eu vi aquele homem que vem com pasta. Ele sempre entra com gente mais velha. Ele conversa com ela lá dentro. Depois sai rindo. Eulália perguntou como era o homem. O rapaz descreveu um sujeito de camisa social clara, relógio chamativo, pasta preta. Disse que chegava em carro de aplicativo e falava como se mandasse. Eulália sentiu o estômago revirar. Alguém estava profissionalizando a fraude em cima de idosos. Yolanda anotou tudo no celular. Depois agradeceu e puxou Eulália para a calçada mais larga, onde havia mais gente. Segurança também era estratégia. No caminho de volta para Recife, Eulália recebeu uma ligação de número desconhecido. Atendeu. Era uma voz masculina, educada demais. Dona Eulália, aqui é do setor de relacionamento. A senhora abriu uma contestação. A gente quer ajudar a resolver isso sem estresse. Eulália respondeu que queria tudo por escrito. O homem insistiu, oferecendo acordo rápido, dizendo que as parcelas poderiam ser regularizadas sem confusão, que era melhor para a senhora, melhor para a família. Família. A palavra veio como chantagem embrulhada. Eulália pediu o nome completo dele e o número de matrícula. O homem travou por um segundo, deu um nome curto e desligou com pressa. Yolanda olhou e disse que aquele tipo de ligação era comum quando alguém percebe que o caso vai crescer e tenta calar a vítima. Afonso Astori, se inscreve agora porque a pressão só aumenta quando a verdade está perto, e o que vai acontecer com essa ligação vai provar quem está do lado de quem. Ao chegar em Casa Amarela, Eulália encontrou a porta do prédio com um papel colado no vidro. Um aviso genérico sobre golpes e orientações para moradores. Alguém tinha colocado ali naquele dia. Talvez fosse coincidência. Talvez fosse recado. Eulália subiu as escadas com a sensação de estar sendo observada. Dentro de casa, ela e Yolanda organizaram novas camadas de proteção. Trocaram senhas de novo, removeram um dispositivo desconhecido, ativaram confirmação em 2 fatores e criaram uma senha que não tinha nenhuma relação com datas de família. Yolanda também orientou Eulália a fazer uma lista de perguntas para o banco. Perguntas que obrigariam o banco a admitir falhas. Quem cadastrou o aparelho? Em que endereço de IP? Qual agência recebeu a documentação? Quem validou a procuração? Quem liberou o financiamento? Eulália escreveu tudo no caderno. Cada pergunta era um degrau. Ela sabia que não ganharia discutindo. Ganharia fazendo as pessoas registrarem o que fizeram. Na noite daquele mesmo dia, Ravi finalmente mandou mensagem. Não foi áudio chorando. Foi texto curto, frio. Mãe, para com isso. Você está exagerando. A gente vai pagar. Só precisa de tempo. Eulália leu 3 vezes. Tempo era coisa que eles queriam para correr e apagar rastros. Ela respondeu com uma única frase. Eu quero documento, não promessa. A resposta foi imediata. Ravi mandou um áudio com a voz alterada, dizendo que ela estava humilhando ele, que estava fazendo ele passar vergonha, que Zuleika estava passando mal de ansiedade. Eulália ouviu até o fim sem interromper. No final, ele soltou algo que ele não percebeu que era confissão. Eu só usei seu nome porque você já tem crédito. Era para ser rápido. Yolanda pediu para ela salvar o áudio e fazer backup na hora. Aquilo era ouro. Não era prova jurídica perfeita, mas era prova moral e narrativa. Era o executor revelando o mecanismo. Eulália sentiu o peito apertar. Não de pena. De clareza. Ela entendeu que, para Ravi, o nome dela era ferramenta. A velhice dela era um atalho. No dia seguinte, a defensoria entrou com pedido urgente de tutela para impedir negativação e suspender cobranças. Também solicitou ofícios ao banco e ao cartório. A defensora explicou que a justiça gosta de papel. Quanto mais papel, mais difícil de negar.
Eulália saiu de lá com uma mistura de medo e força. Medo do tamanho do inimigo. Força por não estar mais sozinha. Na volta, ela passou em frente à igreja do bairro e entrou por alguns minutos. Não para pedir milagre. Para afirmar a própria decisão. Quando saiu, o celular vibrou com uma notificação do banco. Tentativa de acesso negada. Alguém tentou entrar e não conseguiu. Foi como ver a sombra na porta. O golpe ainda estava tentando puxar. Eulália ligou para o banco e pediu bloqueio total do aplicativo, troca imediata de chaves de segurança e orientação formal. O atendente respondeu com frases prontas. Ela insistiu até conseguir um protocolo novo e um e-mail de confirmação. Depois escreveu no caderno, com letra grande. Eles ainda estão tentando. À noite, Yolanda trouxe um pendrive extra e uma cópia impressa da linha do tempo. Disse que, se alguém tentasse intimidar, Eulália precisava ter como provar que estava sendo pressionada. Eulália guardou tudo na bolsa de documentos e colocou a bolsa perto da cama. Ela dormiu pouco. Sonhou com portas que não fechavam. Quando acordou, o céu estava cinza e a rua molhada. Ela levantou, fez café e, pela primeira vez em dias, sentiu a mão firme ao segurar a xícara. Não era o fim. Mas era o ponto em que ela parou de reagir e começou a conduzir. E em Belo Horizonte, sem saber, Ravi e Zuleika estavam prestes a perceber que roubar aposentadoria não cria patrimônio. Cria processo. E ela jurou que cada passo seria registrado, para ninguém distorcer amanhã novamente. Se a senhora continuar com isso, vai acabar sozinha. A mensagem apareceu na tela do celular de Eulália como se fosse um aviso colado na porta. Ela estava na cozinha, de pé, com a mão ainda molhada de enxaguar uma panela, quando leu. Não era só ameaça. Era a naturalidade com que alguém achava que podia usar medo para calar uma mãe. Ela não respondeu. Secou as mãos com calma, guardou o celular no bolso do avental e voltou para a mesa, onde a pasta de documentos já parecia morar. Yolanda estava do outro lado, revisando a linha do tempo e marcando com caneta as datas mais fortes. O áudio de Ravi, salvo na noite anterior, foi o primeiro item que Yolanda abriu. A voz dele vinha alterada e, no meio das reclamações, soltava a frase que não deixava espaço para desculpa. Ele usou o nome dela porque ela tinha crédito. Eulália ouviu sem mexer o rosto. Quando acabou, ela falou baixo. Ele falou como se meu nome fosse um cartão emprestado. Yolanda foi direta. Aquilo não resolvia o processo sozinho, mas ajudava a mostrar intenção. E intenção muda o rumo de tudo. Ela orientou Eulália a não discutir por mensagem, não aceitar acordo verbal e guardar cada pressão como prova. Mais tarde, a defensoria confirmou o pedido urgente para impedir negativação e reforçar a suspensão das cobranças. A defensora explicou que o banco podia tentar encerrar rápido para se proteger ou empurrar culpa para a vítima. Eulália teria que seguir com tudo documentado. Ela abriu o envelope do extrato e olhou outra vez para os valores. No início eram pequenas saídas, como teste. Depois vinham os boletos vagos. Por fim, as transferências grandes, em sequência. Aquilo não parecia desespero. Parecia planejamento. No fim da tarde, o telefone tocou. Número com DDD de Minas. Eulália atendeu com a voz firme. Ravi falou sem cumprimentar. Disse que a situação estava ficando séria, como se a culpa fosse dela. Mãe, dá para parar? A gente resolve entre nós. Eulália respondeu, seca. Entre nós, você já resolveu. No meu nome. Sem mim. Ravi tentou o caminho da culpa. Falou em pressão no trabalho, aluguel, medo de parecer fracassado. Disse que não teve escolha. Eulália escutou e perguntou apenas. Quem levou meus documentos para o banco? Ravi gaguejou e disse que ele mesmo enviou pelo celular. Eulália perguntou da procuração. Ele respondeu que orientaram, que era normal, que era procedimento. Sem perceber, desenhou a engrenagem. Então você admite que usou uma procuração no meu nome para assinar por mim, Eulália disse. Ravi explodiu. Disse que ela estava tratando o próprio filho como bandido. Eulália respondeu com a calma de quem fecha uma porta. Eu não estou tratando você como bandido. Eu estou tratando um crime como crime. Zuleika tomou o telefone. A voz dela veio dura,
sem disfarce. Dona Eulália, a senhora não entende como o mundo funciona. A senhora fica aí guardando dinheiro como se fosse levar para o caixão. Eulália fechou os olhos por um segundo. Não era só crueldade. Era desprezo pela velhice dela. Eu guardo para não depender de vocês, ela respondeu. E para não ser humilhada. Zuleika atacou de novo. Disse que, se Eulália insistisse, eles iam contar que ela estava confusa, que era velha teimosa, que ninguém ia acreditar. Disse que o banco ia ficar do lado deles. Yolanda fez sinal para colocar no viva voz e deixar gravando. Eulália obedeceu. Zuleika continuou, e a máscara caiu de vez. Disse que Eulália ia destruir a família e que, no fim, ficaria sozinha. Eulália respirou, sentindo a humilhação virar fronteira. Falou devagar, para ficar claro em cada sílaba. Vocês podem contar o que quiserem. Eu vou contar com papel. E papel não tem pena. Ravi tentou interromper, pedindo para ela parar de gravar. Eulália respondeu que não estava pedindo permissão para se defender. Afonso Astori, se inscreve agora, porque esse é o ponto em que a verdade deixa de ser conversa e vira prova, e a próxima decisão dela muda o destino deles. Quando a ligação terminou, Eulália ficou olhando para a tela apagada. O peito apertou, não de medo do processo, mas de luto. Yolanda encheu um copo d'água e colocou na mão dela. Ele vai tentar voltar com desculpa, Yolanda disse. E vai tentar negociar quando perceber que não manda mais. Na noite seguinte, Ravi mandou um áudio chorando, dizendo que estava arrependido, que devolveria tudo quando pudesse. No fim, soltou a frase que quebrou o pouco que restava. Ele disse que fez isso porque achava que a mãe aguentava. A palavra aguentava era um retrato de décadas de abuso silencioso. Aguenta a falta de cuidado. Aguenta a exploração. Aguenta porque é mãe. Eulália não respondeu. Salvou o áudio no arquivo protegido e apagou apenas da conversa, para não ter que ouvir de novo. Pouco depois, a defensoria informou que a audiência de conciliação estava marcada em Belo Horizonte e que o banco já tinha aceitado suspender temporariamente as cobranças, mas que haveria perícia e ofícios ao cartório. Eulália sentiu alívio e, logo depois, uma tensão nova. Se estavam cedendo, era porque o caso era grande. Naquela mesma semana, uma vizinha comentou no corredor que um homem tinha perguntado por Eulália na portaria, dizendo ser do banco. Não deixou nome, nem documento. Só perguntou e foi embora. O corpo de Eulália gelou. Não era só papel. Era presença. Yolanda orientou a registrar também. Eulália anotou hora, descrição e testemunha. Tirou foto do caderno, salvou e enviou para a defensora. Se alguém queria assustar, ela devolveria com registro. No dia seguinte, Yolanda trouxe uma pasta nova com divisórias. Em cada aba, ela colocou um tipo de prova: extratos, protocolos do banco, prints de mensagens, o contrato do financiamento, a procuração, o comprovante do hospital e, por último, o relato da portaria. A ideia era simples. Quando alguém tentasse bagunçar a história, Eulália apontaria, sem se perder, o começo, o meio e o fim. A defensora explicou por telefone que, na audiência, o banco tentaria reduzir tudo à inadimplência e regularização. Eulália precisava manter o foco na palavra certa: fraude. Não era discussão de parcela. Era prova de ausência de consentimento. Por isso, cada peça tinha função. O Hospital da Restauração derrubava a presença no cartório. O áudio de Ravi mostrava o motivo do uso do nome dela. As transferências de madrugada mostravam o acesso indevido. E a ameaça por mensagem mostrava tentativa de intimidação. Eulália pediu um conselho que nunca pensou que pediria: como encarar o próprio filho sem ceder. A defensora respondeu que ela não precisava vencer no grito. Precisava vencer no registro. Disse que culpa é a coleira preferida de quem abusa da família. E completou: a senhora não está punindo um filho. Está protegendo uma idosa, que por acaso é a senhora mesma. Depois da ligação, Eulália olhou os envelopes antigos e escreveu no caderno: eu não devo paz para quem me tirou a paz. Quando terminou, ela trancou a pasta, guardou o pendrive e pendurou a chave num gancho alto, fora do alcance de visitas. Era um gesto pequeno, mas tinha peso. Pela primeira vez em dias, ela sentiu que as portas estavam fechando do lado certo.
E decidiu dormir com o telefone perto, alerta, sempre. Antes de dormir, Eulália foi até a varanda e olhou a rua. O Recife parecia o mesmo. Mas dentro dela, algo tinha mudado. Ela tinha parado de pedir respeito e começado a exigir consequência. No escuro, repetiu para si mesma, como promessa e sentença: ninguém mais usa meu nome para viver bem enquanto eu perco a paz. E adormeceu com uma sensação estranha, quase boa. A sensação de que, finalmente, quem conduzia a história era ela. O telefone tocou às 9h20 da manhã, com um número que Eulália não reconhecia. Ela estava na varanda, regando as plantas, quando viu o nome do banco. O corpo reagiu antes da mente. Ela atendeu. A voz era masculina. Calma. Dona Eulália, aqui é do setor de prevenção a perdas. Seu caso foi reclassificado. Preciso confirmar algumas informações para finalizar a investigação. Finalizar. A palavra parecia promessa e ameaça. Eulália confirmou o mínimo e pediu o protocolo. O homem deu e foi direto. Identificamos inconsistências no financiamento. Há indícios de validação inadequada da procuração. Por isso, o banco quer propor um acordo. Yolanda, na mesa, levantou a cabeça. Eulália colocou no viva voz e gravou. Qual acordo? Ela perguntou. Ele explicou: devolver parte dos valores transferidos, cancelar a cobrança das parcelas em atraso e retirar apontamentos, desde que Eulália assinasse encerramento e confidencialidade. Como se silêncio fosse prêmio. Eu não assino mordaça, ela disse. Quero o contrato anulado, relatório completo e saber quem aprovou isso. O homem hesitou. Disse que nomes não seriam informados e que o acordo era a forma mais rápida de resolver. Rápida para quem? Ela perguntou. Ele soltou o que mais importava. Se esse caso avançar, pode envolver terceiros e cartório. O banco quer evitar exposição. Exposição. A mesma palavra que Ravi usava. Eulália entendeu que todos queriam ela pequena. Afonso Astori, se inscreve agora, porque quando até o banco começa a pedir silêncio, é sinal de que a verdade é grande. Eulália recusou. Pediu o termo por e-mail, para análise, sem compromisso. Ele concordou e desligou. O e-mail chegou em minutos. Yolanda leu e apontou a armadilha: devolução parcial, encerramento da contestação e renúncia a futuras reclamações. Se Eulália assinasse, poderia perder o direito de exigir que a casa saísse do nome dela. Eulália ligou para a defensora e leu as cláusulas. A resposta foi curta. Não assine. Isso é contenção de danos. A senhora tem base para anulação e perícia. Logo depois veio a ligação que Eulália mais temia. Ravi. Mãe, eu fiquei sabendo que o banco ligou. A gente precisa resolver isso logo. Você vai acabar com tudo. Ele sabia porque estava no centro do contrato. Eulália segurou a raiva. Como você sabe do banco, Ravi? Ele travou, depois disparou. Porque a casa está comigo. Eu só queria dar um passo na vida. Você deu um passo em cima de mim. Ravi começou com desculpas, pressão, aluguel, influência de Zuleika, promessa de pagar. Eulália deixou ele terminar e falou devagar. Você enviou meus documentos. Usou procuração falsa. Acessou minha conta. Eu quero que você diga que eu não autorizei. Do outro lado, um sussurro. Zuleika estava ali. Ravi respondeu baixo. Eu não pedi autorização formal. Formal é enfeite, Eulália disse. Você tem minha autorização ou não? Ravi perdeu o controle. Você quer me ver preso? Quer me destruir? Eu quero parar de ser destruída. Zuleika tomou o telefone, fria. A senhora é egoísta. A gente só quis estabilidade. Todo mundo faz isso. Se todo mundo faz, todo mundo responde. Eu vou até o fim. Zuleika ameaçou. O banco não vai te devolver tudo. Você vai ficar com dívida e sem filho. Eulália respondeu sem levantar a voz. Meu filho já foi embora quando usou meu nome. Agora eu recupero minha vida. Ela desligou. Yolanda já organizava os arquivos. Pediu para Eulália anotar hora, número e o que foi dito. Eulália escreveu, linha por linha. No fim da tarde, chegou outro e-mail do banco,
com anexos. Era um relatório interno resumido. Não tinha nomes, mas tinha 2 linhas decisivas. A procuração foi aceita sem validação biométrica obrigatória e houve uso de dispositivo não habitual nas autorizações. Yolanda apontou. Eles admitiram falha. A defensora orientou a anexar tudo no processo e reforçar o pedido de anulação definitiva do contrato, além de ofícios ao cartório e ao órgão corregedor. Depois do relatório, o banco ligou mais uma vez, agora com perguntas técnicas. Queriam saber se Eulália havia passado senha, anotado código, clicado em link. Era como se a culpa precisasse caber nela. Eulália respondeu, nunca entregou senha, nunca autorizou acesso, e quem tinha os documentos era gente próxima. A atendente fez silêncio e disse que registraria. Na rua, a pressão continuava. A porteira comentou que um homem voltou perguntando por Eulália. Uma vizinha disse que viu um carro parado em frente ao prédio por alguns minutos. Não era prova perfeita, mas era tentativa de intimidar. Yolanda sugeriu avisar alguém da família fora do controle de Ravi. Eulália preferiu não criar palco, mas escreveu no caderno uma pergunta para não esquecer o motivo. Quantas outras mães estão sendo usadas assim e caladas pela vergonha? Eulália sentiu o peso disso no corpo. Ela percebeu que estava comendo pouco, dormindo mal, e ainda assim precisava manter a cabeça no lugar. Então fez uma coisa simples. Abriu o caderno e escreveu um plano para o dia seguinte. Protocolar novo pedido ao banco exigindo a anulação formal. Solicitar por escrito a lista de dispositivos e horários de acesso. Pedir à defensoria que reforçasse o pedido de perícia e a comunicação ao cartório. E, por fim, pedir que qualquer contato fosse feito por e-mail, não por telefone. Antes de fechar a noite, Eulália olhou para a própria mão, aquela mão que sempre segurou a vida com economia. Ela não queria ganhar por espetáculo. Queria ganhar por permanência de verdade. À noite, Ravi mandou um áudio com raiva. Você está fazendo isso para se vingar. Você sempre quis controlar minha vida. Eulália ouviu uma vez, salvou e não respondeu. Para quem explora, limite parece maldade. Para quem é explorado, limite é sobrevivência. Ela fechou a pasta, guardou o pendrive e apagou a luz. Antes de dormir, abriu a janela e respirou o ar úmido do Recife. A chuva vinha de novo. A próxima fase não seria conversa. Seria consequência. O parecer final chegou numa manhã clara, com Recife cheirando a chuva antiga e pão quente vindo da padaria da esquina. Eulália abriu o e-mail devagar, como quem abre uma porta sabendo que pode ter dor atrás. A mensagem era curta, sem poesia. O contrato seria anulado por vício de consentimento. O banco reconhecia que não havia prova segura de que ela autorizou o financiamento e confirmava o cancelamento das cobranças, além da retirada de qualquer restrição ligada àquele caso. Ela leu 2 vezes, depois uma terceira. Só então percebeu que estava segurando a respiração havia minutos. Soltou o ar e sentiu o corpo amolecer, não de fraqueza, mas de alívio. Na mesa, a pasta de documentos continuava fechada, pesada, como se carregasse meses de medo. Eulália passou a mão sobre a capa e pensou que aquilo era prova de uma coisa simples. Quando a verdade é registrada, ela não volta para a sombra. Yolanda chegou logo depois, trazendo uma sacola com tapioca e queijo coalho, como quem celebra do jeito mais recifense possível. Ela sentou, pediu para ver o e-mail, leu em silêncio e sorriu com o canto da boca. Agora eles não podem mais fingir. Eulália não respondeu de imediato. A palavra anulado não apagava tudo. Parte do dinheiro voltou, sim, mas não inteiro. Algumas transferências tinham sido feitas para contas que o banco dizia não conseguir rastrear completamente. Era como recuperar um vaso quebrado e ainda assim ficar com rachaduras visíveis. Mas o essencial voltou. O nome dela, o teto dela, a paz dela. Mesmo assim, a consequência que mais doía não vinha do banco. Vinha da casa em Contagem e do que ela representava. Um sonho comprado com a aposentadoria de uma mãe e com a coragem roubada de uma idosa. Eulália queria ver aquele sonho cair, não por vingança, mas para impedir repetição. A defensora explicou por telefone que, com a anulação, o banco revisaria a situação do imóvel e buscaria responsabilização de quem assinou e de quem apresentou procuração. Isso podia levar tempo, mas o caminho estava aberto. No mesmo dia, Ravi mandou uma mensagem longa.
Não era ameaça nem raiva. Era um texto cheio de justificativas, com palavras que tentavam parecer humildes. Arrependimento, desespero, influência, pressão. No fim, ele pediu uma conversa, dizendo que não queria perder a mãe. Eulália leu até o final. Depois fechou a tela. Não apagou por impulso. Apagou por escolha. A relação tinha sido quebrada antes, no instante em que ele trocou o nome dela por uma aprovação fácil. Ela não precisava de mais uma conversa para ser puxada de volta ao ciclo. Precisava de silêncio para se curar. Dias depois, chegou uma última ligação do banco, agora com voz formal e tom de encerramento. A atendente confirmou que a contestação estava concluída, que o nome de Eulália estava limpo e que um valor parcial seria devolvido em data específica. Ela pediu tudo por e-mail, recebeu e guardou no envelope novo, com data no canto. Velhos hábitos, agora com novo significado. Quando desligou, Eulália ficou sentada olhando a cozinha. A chaleira no fogão, a toalha simples, os potes alinhados. Era ali que a vida dela acontecia. E foi ali que tentaram prender ela. Só que, depois de tudo, a cozinha virou também símbolo de recomeço. Ela decidiu que não seria só sobre reparar danos. Seria sobre construir algo que ninguém pudesse tirar com senha ou procuração. Com a parte do dinheiro recuperado e uma pequena ajuda de Yolanda, ela começou a testar receitas que fazia de olho desde jovem. Feijão temperado como se fazia no interior, carne de panela macia, bolo de milho que perfumava o corredor. No começo, vendeu para vizinhos do prédio. Depois para um porteiro de outro edifício. Em pouco tempo, gente do bairro de Graças começou a encomendar marmitas para o trabalho. Cada pedido era pequeno, mas era dela. Eulália aprendia a divulgar sem se expor demais. Yolanda ajudou a criar uma lista simples de clientes, a organizar pagamentos e a evitar golpes novos. Eulália colocava limites claros. Pagamento antecipado, entrega em horário combinado, nada de mandar documento para ninguém. Ela repetia isso como regra de sobrevivência. Certo sábado, enquanto embalava marmitas, ela ouviu uma conversa no corredor. Uma senhora mais nova contava para outra que a mãe tinha caído em golpe parecido. Assinatura falsa, empréstimo, vergonha. Eulália parou com o plástico na mão e sentiu um nó na garganta. Não era só ela. Era um padrão. E o silêncio das vítimas era o combustível do esquema. Naquele instante, ela entendeu a parte mais importante da vitória. Não era ver Ravi envergonhado. Era recuperar a autoridade sobre a própria história. Ela podia ser idosa e ainda assim ser centro, não margem. Ela podia ser mãe e ainda assim ter fronteiras. E podia amar o filho sem aceitar abuso. No fim da tarde, quando o céu ficou laranja por trás dos prédios, Eulália sentou na varanda com uma xícara de café e olhou as plantas balançando com o vento. Pensou nos envelopes de recibo, na pulseira do hospital, no papel do cartório, no protocolo do banco. Tudo aquilo tinha tentado dizer que ela era fraca. Mas o que provou foi o contrário. Ela era paciente e teimosa do jeito certo. Se alguém perguntasse o que ela aprendeu, Eulália responderia simples. Confiança não é assinatura em branco. Família não é licença para roubar. E velhice não é convite para humilhação. Quando alguém tenta te usar, o primeiro passo é parar de explicar demais. O segundo é registrar. O terceiro é seguir até o fim. Uma semana depois, a defensora enviou uma cópia do despacho que formalizava a anulação e solicitava apuração sobre a procuração. Eulália imprimiu e guardou como quem guarda certidão de nascimento. Na mesma tarde, o banco depositou a devolução parcial, e o aplicativo mostrou o saldo subir de novo, não como fortuna, mas como reparo. Ela não comemorou com festa. Foi ao mercado de Casa Amarela, comprou frutas, pagou a farmácia e voltou caminhando devagar, sentindo o chão firme sob os pés. No elevador, uma vizinha comentou que a notícia tinha corrido. Eulália apenas respondeu que documento hoje é mais forte que ameaça. Ela pegou o celular, abriu a lista de clientes e confirmou as entregas da semana. Vida normal voltando. A paz não era ausência de problema. Era presença de controle. Afonso Astori, se essa história te deu força para colocar limites e proteger sua dignidade, se inscreve no canal para acompanhar mais histórias de justiça e liberdade.